Paz do Senhor, meus queridos irmãos, bom dia, graças a Deus que nos dá vitória, por meio de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Queridos irmãos, esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos, alegremos nesse dia, graças a Deus. Graças a Deus é mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede para nós estarmos aqui juntamente com os irmãos, orando por vossas necessidades, por minhas necessidades, e pela necessidade do país onde você está vivendo. Glória a Deus. Vamos orar nesse instante, meus irmãos, por famílias, por necessidades de origem financeira, espiritual, física. Existem pessoas que estão nos leitos hospitalares, sofrendo, precisando de uma intervenção da parte de Deus, e nós, como família de Cristo, como povo de Deus, que confiamos no poder da oração, porque sabemos que o Senhor, Ele responde à oração daquele que clama, da igreja, do servo de Deus, do pastor, do líder, da mãe e do pai, que busca o Senhor nesse dia. Jesus, Ele esteve aqui na terra, Ele venceu, meus irmãos. Ele venceu o pecado, venceu as tribulações, Ele venceu o inimigo das nossas almas pelo poder da oração. E nós que somos igreja militante precisamos nos revestir, Revestir das armaduras espirituais que está disponível para cada um de nós. As armaduras que estão lá escritas no livro de Efésios, capítulos de número 6, versículo 10, nós temos ali as armaduras do cristão. Queremos agradecer aos irmãos que são inscritos no canal, os irmãos que ainda não são inscritos, que você possa se inscrever no canal, compartilhar, as nossas orações, e, consequentemente, pessoas serão edificadas, Mais pessoas alcançarão da parte de Deus a edificação espiritual. Hoje nós temos uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Estaremos meditando na temática de hoje sobre a audácia da fé e um investimento no invisível. Quando nós temos fé, a fé, juntamente com a perseverança ela é a âncora da nossa fé, é o que não deixa a nossa fé morrer. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Nós estaremos hoje falando sobre a audácia da fé. Quem tem fé tem ousadia espiritual para enfrentar os desafios. Nós sabemos que a fé tem alguns níveis: a fé natural, a fé salvífica, a fé como dom e a fé como fruto. E quem tem fé em Deus investe, tem um investimento, confia no invisível, acredita naquilo que a gente não consegue palpar, visualizar momentaneamente, mas nós acreditamos que receberemos da parte de Deus a vitória. Amém? Vamos orar nesse instante. Glória a Deus. Querido Pai, estamos na Tua presença, no canal de oração diária. São muitas as necessidades dos Teus filhos. Os Teus filhos que estão aqui nos estados brasileiros, aqui no nosso país, Brasil, e nós queremos nesta oração incluir, Senhor, a nação brasileira, os nossos governantes, as autoridades que foram constituídas e que têm de Deus o louvor, a permissão, e que têm de Deus o aval, é bíblico, para a organização das famílias, para a organização da sociedade. O Senhor permitiu as autoridades. E nós oramos por cada uma delas. Oramos pelos médicos que cuidam, Senhor, dos pacientes nos leitos hospitalares. Oramos por pacientes que estão enfrentando, Senhor, momentos difíceis. Uns estão na UTI, outros estão esperando para fazer uma cirurgia.
Outros estão passando por um problema no coração. Estamos vivendo em uma época, Senhor, de tantas enfermidades virulentas, enfermidades no coração, no sangue, nas veias, enfermidades, Senhor, de origem cancerina, nos olhos. Senhor, todo tipo de dor que os teus filhos enfrentam, Jesus, enfermidade, Senhor, de todos os tipos, de todas as espécies. Mas o Senhor é poderoso para realizar um milagre na vida desta família, deste lar. Senhor, este lar que está enfrentando problemas financeiros, esta família que está enfrentando problemas financeiros, Senhor, dê vitória. Senhor, quero orar agora pelos missionários que estão espalhados, Senhor, por todos os lugares. Os teus filhos que fazem missão em seus respectivos trabalhos. Senhor, canalize, Senhor, a tua palavra no coração dos teus filhos. Senhor, leve suprimento, ajuda os missionários que estão na África, que estão, Senhor, aqui na Amazônia, nos estados brasileiros mais remotos, aonde pouco acesso as pessoas têm ao Evangelho de Cristo. Porque nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é o estado, feliz é a província que a palavra de Deus chega como refrigério para a alma. E a tua palavra, Senhor, ela é refrigério para a alma. A tua palavra, ela é, Senhor, a mudança para este cenário difícil. Senhor, oramos, meu Deus, pelo estado da Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, estado de Goiás, Minas Gerais. Senhor, abençoa os teus filhos, pastores, líderes, Senhor, que enfrentam dificuldades em suas respectivas famílias. Pai querido, levanta, Senhor, homens fiéis à tua obra. Levanta obreiros, homens que confiam em ti, que estão enfrentando dificuldade, mas que confiam em ti, porque nós sabemos, meu Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oramos, meu Deus, nesse instante e sabemos que tu podes solucionar todas as nossas dificuldades, colocar o bálsamo, Senhor, nas feridas, Senhor. Ó Deus, aos de perto, aos de longe, aos que estão lá na África, socorre. Aos que estão na Europa, socorre, Jesus. Aos que estão, Senhor Jesus, ó Pai, lá em Israel, no Oriente Médio, ou até mesmo no Irã, às vezes vivendo no meio do conflito, mas estão clamando por socorro, pedindo livramento da tua parte. Deus Todo-Poderoso, nós oramos nesse instante, porque sabemos que a oração é um meio pela qual o Senhor responde às nossas petições. É a alma, é o homem feito do barro, é a criatura que precisa, Senhor, do auxílio do Criador. Estamos aqui no planeta Terra, Senhor, te clamando. Estamos aqui nesse planeta, Senhor. E nós estamos vivendo agora períodos onde a tecnologia é tão avançada, aonde os astronautas, Senhor, estão saindo da superfície da Terra, mas nós dependemos totalmente de Ti, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu auxílio, de uma porta que se abre através do Senhor. Abre a porta para este homem, abre a porta para essa mulher, Senhor. Confirma, Senhor, as promessas do Senhor na vida deste homem, deste jovem, desta criança, deste adolescente. Visita, Senhor, ó Deus, esta família. Visita, Senhor, esta casa. Visita, Senhor, esta igreja. Visita o teu servo que está indo agora, Senhor, trabalhar, retornando do trabalho. Senhor, visita, Senhor Jesus, ó Pai, abre uma grande porta. Abre uma grande porta, Jesus, a porta financeira. Ajuda esse homem, Senhor, esta mulher, a controlar, Senhor, a ter, meu Senhor, ó Deus, uma direção, ó Deus, em relação a esta promessa, a essa proposta que eles estão recebendo. Tu és o Deus, ó Deus,
o Pai Celestial que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe vossa vida. Estamos aqui para transmitir uma palavra de Deus ao teu coração. A audácia da fé e o investimento no invisível. O texto que nós estamos transmitindo essa palavra como base é o texto de Eclesiastes. Glória a Deus. A Bíblia diz, Eclesiastes, que capítulo 11, versículo 1 a 6. O primeiro versículo de Eclesiastes, do capítulo 11, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aqui é um paradoxo em relação ao lançar o pão sobre as águas. Esse livro de Eclesiastes foi escrito por alguém que observou a vida, e não existe pessoa mais sábia na Bíblia do que Salomão. Salomão é o escritor de Eclesiastes. Ele observou a vida debaixo do sol, percebeu que nem tudo faz sentido lógico. Irmãos, nem tudo tem sentido lógico, nem tudo tem uma lógica. Nós buscamos sempre uma lógica, né? A ciência busca uma lógica, principalmente no campo espiritual. Você que está me ouvindo, no campo espiritual, em Deus, nunca existe lógica humana. Na Bíblia, nem sempre 1 mais 1 é 2. Na Bíblia, 1 mais 1 é 3. Porque 1 mais 1 mais 1 se une a 1, que é a essência da Trindade. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 3. 1 mais 1 mais 1 é 1. Unidade. A unidade na Trindade. Mesma essência, mesma natureza. E nós vivemos num mundo onde se busca sempre a lógica. É um absurdo lançar um pão na água, humanamente falando. É como se fosse um desperdício. O pão amolece, estraga e afunda. E ninguém vai mais, vamos dizer assim, ver aquele pão, né? Aquele pão vai desperdiçar, vai estragar, vai afundar. Isso é dentro de um campo, dentro da perspectiva humana. Essa mensagem não é sobre o desperdício, mas sobre o desprendimento. É o convite para a gente romper com a nossa lógica da escassez, e de entrar na lógica da abundância, da semente que precisa morrer. A semente é como se fosse um desperdício. Você coloca ali a semente na terra, aquela semente vai morrer, mas depois vai nascer uma árvore bonita, frondosa, vai crescer, vai produzir folhas, né? Flores e frutos, e depois vai dar muitos frutos, e daqueles frutos virão novas sementes. É assim no reino espiritual, é assim em Deus. Quando você planta, você está ouvindo essa mensagem? Você que começou a plantar na vida de alguém, você que já começou a plantar na vida, no reino de Deus, fique tranquilo. O Senhor disse para Pedro, quando Pedro pergunta: Senhor, o que é que eu vou ganhar em troca? Te servindo, sofrendo pelo teu nome, sendo um cristão. O Senhor disse para Pedro: olha, 100 vezes aqui na terra, 100%, e por fim a vida eterna. Nós temos medo de perder. Muitas vezes não ajudamos ou não investimos por
porque nós não queremos perder, queremos ter uma garantia sempre de um retorno imediato. Vivemos assim no mundo do imediatismo, onde temos sempre que ganhar. Mas, para a gente entender a lógica espiritual, para ganhar a gente tem que doar, para ganhar a gente tem que perder. Para ganhar a vida eterna, Jesus falou, né? Aquele que perder a sua vida aqui na terra, ele vai achar. E aquele que achar a sua vida aqui na terra, ele vai perder. Então, nem sempre no reino de Deus, ou melhor dizendo, o reino de Deus está sempre na contramão da lógica humana. O pão aqui nesse texto representa o que você tem de melhor. O que você tem de melhor? Você tem de melhor o seu tempo. Como o tempo é importante e como o tempo passa depressa, não é verdade? Você tem o seu talento, você tem os seus recursos, você pode usar seu tempo, você pode usar seu talento, você pode usar os seus recursos para servir o reino de Deus. Lançar sobre as águas significa abençoar quem não pode te retribuir. É plantar em terrenos que você não controla. A promessa não é que o pão volta logo, mas que ele será achado depois de muitos dias. Glória a Deus. O pão será achado. Fique tranquilo que aquela semente, ela vai cair em boa terra. O que você planta é o que a Bíblia diz, a lei da semeadura. O que o homem planta, ele colhe. Se você tem plantado coisas boas, você vai colher. Principalmente no reino de Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz, reparta-te com 7, com 8, porque não sabes que mal sobrevirá na terra. Isso fala de diversificar. O texto nos ensina a não colocar toda a esperança em uma única fonte. As pessoas que são especialistas no campo financeiro, ela não coloca a esperança em uma única fonte, em uma única coisa. Um exemplo, aqueles que investem em ações. Ele não compra somente um tipo de ação, ele compra vários, pelo menos uns 5 tipos de ações para investir. Nós, irmãos, temos que colocar nosso investimento em Deus, que é a fonte de todas as coisas. Mas o texto está nos ensinando aqui que nós não devemos lançar um pão em apenas uma direção. E se falhar, você vai ficar desesperado. Existe aqui um sentido de sabedoria. E quando nós temos essa sabedoria, nós não corremos risco. Nós temos que ter uma palavra que a Bíblia diz, a prudência. Quem não tem fé em Deus não tem prudência, é imprudente. Os nossos esforços, aplicar os nossos esforços em investimentos no nosso ministério. Agora o texto, no versículo 4, nos ensina assim, quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Isso significa que as pessoas às vezes estão sempre esperando um momento perfeito para abençoar alguém. Está esperando um momento perfeito para abrir as portas para alguém. E nós costumamos dizer isso, olha,
se neste ano ou se neste mês Deus me abençoar, eu vou fazer tal coisas para o reino de Deus. Estamos sempre assim, se preparando para fazer alguma coisa. Por que não fazer agora? Estamos sempre esperando o momento perfeito, o governo ideal, a saúde impecável. Se nós estivermos esperando, talvez a gente nunca vai semear, nunca vamos cegar, nunca vamos também, se nós não semeamos, automaticamente nós não vamos colher. Nós temos que ter fé e confiar, não esperar para o dia de amanhã, mas no dia de hoje. Hoje é o dia de plantar, hoje é o dia de pregar, hoje é o dia de orar, hoje é o dia de consagrar, hoje é o dia de eu lançar, o pão sobre as águas. Não é amanhã, é hoje. É hoje que Deus está chamando, minha irmã. É hoje que Deus está chamando, meu irmão, para a gente fazer e nos levantar e fazer aquilo que precisa ser feito. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Não tem aquele hino da harpa? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar, ou seja, hoje Cristo quer fazer uma mudança na sua vida. O retorno no reino, o retorno em Deus, a esperança no Senhor é sempre certa. Confie nessa palavra. Deus é fiel. Há em Deus um atributo chamado fidelidade. Deus é fiel. O texto garante: ou acharás. Nada do que é feito com generosidade e fé se perde no reino de Deus. E isso é um desafio. O que você tem feito? Você está com medo? Você está guardando, Tem pessoas que estão guardando lá e não lança o pão, guardando na despensa e não lança o pão. Às vezes aquilo que você está fazendo, aquilo que você tem, está até perdendo, mas você não lança o pão, porque está com medo do futuro. Mas Deus está te dizendo: tenha fé, confie no Senhor. O que você precisa fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Se esmere hoje. Consagre hoje. Pregue hoje. Lance hoje. Lance a semente hoje. Busque ao Senhor hoje. E você vai ver que o resultado vai ser grandioso na sua vida. Que essa mensagem possa servir, para que você possa continuar servindo ao Senhor de todo o vosso coração. E que ela fique nas tábuas do seu coração, na sua mente, produzindo o fruto necessário para a sua vida nesse dia. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lance o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre, e todos digam amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.